Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente pra gente trocar uma ideia e pra gente bater um papo. Já desejo um excelente dia pra você, uma ótima terça-feira. Bem, tem bastante assunto pra gente falar, tá bom? Tem um pouquinho ali de Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, do jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Teve ídolo do Vasco, inclusive, falando a respeito ali da torcida do Flamengo, chamando a torcida do Flamengo de soberba, inclusive um ídolo do Vasco que foi jogador do Palmeiras, a gente vai falar sobre isso. Tem também a Federação Paulista de Futebol falando sobre o regulamento e a reclamação do Abel Ferreira na coletiva. Abel Ferreira fez uma crítica ao regulamento da Federação Paulista de Futebol e a Federação Paulista de Futebol respondeu ao treinador do Palmeiras a respeito dessas decisões. Vitor Roque no Palmeiras? A coisa tá travada, a coisa tá enrolada e você também não pode deixar de sair daí porque a gente tem bastante assunto para trocar uma ideia. Então olha só, a gente tem a vinheta agora. Roda a vinheta e bora lá. E meus amigos, vocês viram aí que a gente tá com uma vinheta, a gente tem agora uma abertura. Inclusive eu gostaria de agradecer muito ao Lucas Melo, que foi a pessoa que fez essa vinheta, enviou pra mim, ele falou assim: Neto, tem uma surpresa pra você aí, ó, aí pro canal, me manda seu e-mail. Eu mandei o e-mail pra ele, ele mandou a vinhetinha pra mim, então muito obrigado, Lucas, pelo carinho. O Lucas é um amigo aí de longa data do canal, um apoiador que sempre segue a gente, que sempre tá com a gente aí apoiando, ó, há muito tempo mesmo. Agradeço, mano, de coração. E inclusive, pessoal, estou colocando o contato do Lucas aqui, tanto, né, do telefone aí do Lucas, para vocês entrarem em contato com ele, e também do Insta do Lucas, das redes sociais aí do Lucas. Você pode acessar lá, às vezes você tem um canal no YouTube, ou às vezes você precisa de um trabalho de edição de vídeo, então bate um papo com ele, ele faz esse trabalho, deu essa moral e essa força pra gente, e eu agradeço mais uma vez pelo carinho, cara, e pelo apoio de sempre, tá bom? Não posso deixar de deixar uns abraços pro pessoal aqui, ó, o Rubem Honorato, lá de Boa Vista, ele mandou uma mensagem pra mim falando que ele acompanha o canal desde que tinha 4.000 inscritos. Muito obrigado mesmo, mano, de coração, por você sempre apoiar, você faz parte dessa história aqui também do Opina Porco, que eu agradeço mesmo pelo carinho. E também um abraço aí, ó, pro D'Angelo Alessio, lá de Criciúma. Ele também mandou aqui uma mensagem dizendo que gosta muito do canal. Valeu, galera, muito obrigado pelo apoio. E também, galera, não se esqueça que hoje eu estarei na live do canal do Sinote. Canal do Sinote Palmeirense, coloca aí SINOTTI, canal do Sinote Palmeirense. Eu vou estar numa live às 20 horas pra gente descer a lenha no planejamento do Palmeiras. Fazer comparações aí com grandes jogadores de outros clubes, Flamengo, Corinthians. Mano, a gente vai detonar geral, não vai sobrar ninguém. E eu já vou comunicar o meu advogado, porque eu vou precisar de serviços jurídicos após essa live, meus amigos. Brincadeiras à parte, não deixe de acessar lá. Hoje tem também, sabe o que? Hoje também tem Mega Sena, vai com os nossos parceiros da Tribo da Sorte. Tem link fixado nos comentários, Tribo da Sorte. Vai abrir um chat, você vai chegar lá, ó, e vai pedir cupom do canal Opina Porco. Eles vão te dar um cupom de desconto, porque hoje tem 130 milhões de reais pela Mega Sena. E ó, o pessoal da Tribo bateu na trave na semana passada com 4 pontos fazendo uma quadra. Então, pode ser a sua chance, tá bom? 130 milhões, faz lá junto com a Tribo da Sorte. Tamo junto. Desculpem esse início um pouco mais extenso, né, que a gente deu alguns recados, mandou alguns abraços, mas eu acho necessário sempre essa troca, essa comunhão aí, nossa, né, de mandar os abraços, de agradecer, que sempre estão aí, sintam-se abraçados e representados por esses aí que eu mandei o abraço, tá bom? E entra lá nas redes sociais e troca uma ideia com a gente também, às vezes eu abro umas caixinhas de pergunta, conversa lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É o seguinte, ó, o presidente da Federação Paulista de Futebol, ele respondeu o Abel. O Abel, ele fez críticas ao regulamento, né? Dizendo que, assim, a Ponte Preta teve a 4ª maior pontuação do Campeonato Paulista, da lista geral de pontuações do Campeonato Paulista. Porém, não se classificou.
E o Abel ele fez uma crítica, que é impossível que o quarto melhor clube da lista geral não se classificou, enquanto outros clubes com menos pontuações, com campanhas mais discretas, acabaram avançando, e que isso é muito injusto. Essa é a primeira vez que o Abel sai contra, assim, né, especificamente o regulamento da Federação Paulista de Futebol. E aí o presidente respondeu ao Abel, falou o seguinte, ó: eu gostaria muito de fazer o campeonato dos sonhos de Abel Ferreira. Tricampeão, cara que valoriza o futebol paulista, veio da Grécia pra cá, valorizou a Sociedade Esportiva Palmeiras, o futebol brasileiro, sou grato a ele. Mas faço o campeonato para os clubes, com regulamento e normas aprovadas pelos clubes. Aquele famoso morte e assopra, né? Faz aquela massagem pra descer o sarrafo. Pra dar aquele coice. Eu gostaria muito de fazer o campeonato dos sonhos do Abel Ferreira. Neto, você acha o campeonato paulista ruim? Cara, eu acho que é importante o campeonato estadual. Eu acho que o campeonato estadual é as raízes, é a origem, é tradicional. Eu acho bonito, cara. Eu acho clássico. É, sério. Mano, eu acho o estadual uma competição elegante. Tô falando sério mesmo. Só que tem um problema. Não é no regulamento que ela é ruim. É no formato mesmo. Cara, a gente tá indo pra março e o campeonato ainda está acontecendo. Aí o que acontece? Todas as nossas outras competições, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, a Libertadores não tem como, né? Porque é a Conmebol que organiza. Então a Libertadores deixa fora disso. Mas Campeonato Brasileiro, que é muito longo, e Copa do Brasil, eles ficam entubados, basicamente, no segundo semestre do ano. Na minha opinião, o Campeonato Paulista poderia já ter terminado uma hora dessa. Uma hora dessa já tá na semana da final. Então, pra mim, os estaduais poderiam enxugar, tornar o produto mais interessante, para que o calendário fosse antecipado. E aí, com isso, a gente tivesse uma disposição melhor dos jogos de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro, visto que depois vai vir também Libertadores, que vai entrar nesse meio todo. Eu não acho o Campeonato Paulista, em termos de regulamento, só ruim, mas eu acho em termos de organização também e principalmente estruturação dele. Não é um produto que torna interessante. Ele vai ficar interessante agora. De agora pra frente, eu acho que ele vai vender mais, as pessoas vão consumir mais, mas antes disso, sinceramente, a fase de grupos é totalmente dispensável. Sobre a questão da tabela geral, mas na tabela geral a portuguesa... mas a portuguesa faz parte de um grupo. Desde que você tenha outros times dentro daquele grupo que conseguiram mais ponto, tchau, obrigado. O grande problema é a Federação Paulista fazer essa tabela geral. Mano, para com essa tabela geral. É igual Copa do Mundo. Às vezes você tem seleções na Copa do Mundo que se classificam com menos pontos que outras. Às vezes uma seleção que teve mais pontos em um determinado grupo, ela não se classifica, porque o grupo dela teve uma distinção de performance. Isso é natural quando você tem grupos. Cada grupo pode fazer uma pontuação diferente. E aí parece um pouco injusto, né? Mas sabe por que ninguém critica isso na Copa do Mundo? Porque a FIFA não vai lá e faz uma tabela geral da Copa do Mundo. Cada grupo é cada grupo, eles se enfrentam e tchau. Agora, no Paulista, a Federação Paulista faz sempre questão de mostrar a tabela geral. E aí dá aquela sensação de, nossa, mas que injusto. A Ponte Preta, a quarta melhor pontuação, só que não se classificou. Sim, mas o São Bernardo do Palmeiras teve pontuação além. Às vezes você pega uma equipe de outro grupo que teve uma pontuação muito menor e se classificou. Mas por quê? Porque o grupo dela, em performance, foi mais fraco. E aí ela acabou se sobressaindo. Então, não é necessariamente o regulamento que é ruim. É o produto que é mal construído. A Federação Paulista que fica colocando essa tabela geral como forma, sei lá, de incentivar esse tipo de pensamento. Enfim, várias e várias coisas precisam ser reformuladas aí para tornar o espetáculo mais agradável. Concordo em partes com o Abel, mas também discordo em algumas coisas, porque eu acho que não é o regulamento que tem que mudar, é estrutura. Entendeu? Estruturação da competição. E não só do Campeonato Paulista, mas de outros campeonatos estaduais também. É o seguinte, o Flamengo, ele lidera, até agora,
o ranking de clubes da Série A com mais gols em 2025. Foram 28 gols realizados pela equipe do Flamengo, sendo o melhor ataque do Brasil em 12 jogos. Só para vocês terem uma noção, tá? O Sport e o Vitória, eles vêm respectivamente em segundo e terceira posição. O Sport com 26 gols em 13 jogos e o Vitória com 25 gols em 13 jogos. Depois vem Bahia com 25 gols também em 13 jogos, Grêmio com 22 em 10 jogos, Mirassol com 21 gols em 12 jogos e depois vem o Palmeiras com 21 gols em 12 jogos. Então vocês percebem que o Flamengo hoje ele tem 7 gols a mais que o Palmeiras. Tá? Ah, Neto, mas o Flamengo pegou o Maricá que enfiou 5. O Palmeiras também pegou o Guarani que enfiou 4. Pegou o Inter de Limeira aí que enfiou 3. Então isso daí não é régua, não é parâmetro. Onde eu quero chegar com isso? Não tá difícil do Palmeiras melhorar a sua régua, subir o padrão. Tá? Partindo do princípio que hoje o setor ofensivo do Flamengo é um setor que tem uma porcentagem de conversão maior e com mais sucesso que o Palmeiras, não tá difícil do Palmeiras chegar em números melhores. Precisa de ajustes. Só que se a gente continuar do jeito que tá no mercado, com um banco cheio de jogadores da base, e não é criticando os jogadores da base, mas ainda são muito jovens, o ajuste ainda ele é pequeno, só que já tá começando a se tornar médio, porque antes o Palmeiras tinha, precisamos de 2 ou 3 contratações pontuais, agora não. Agora o Palmeiras precisa de reserva também. É reforço no seu elenco como um todo. Então, galera, a hora é agora. Sexta-feira fecha essa janela. Tem o Vitor Roque com bala na agulha. O Barcelona tenta a liberação. E aí você tem também o Lucas Evangelista. Neto, o que você acha? É um jogador para composição de elenco. Sabe o que eu falo, assim, pra gente ganhar corpo? É isso. Não é jogador que vai mudar o patamar. Não é jogador que vai pegar o piano, colocar nas costas e levar. Não. Ele não é esse jogador. É mais fácil o Vitor Roque ser esse jogador, até mesmo pela função que atua, do que o Evangelista. É um bom jogador. É um bom nome. Ainda mais se for ali numa possível troca. Mas é necessário a gente fazer esse ajuste. Porque não é difícil. Não tá difícil. Ainda. Mas pode ficar. Então é por isso que eu chamo esse ponto de atenção. Flamengo até agora lidera no ano o melhor ataque entre todos os clubes aí da Série A. E por falar em Flamengo, ontem lá no canal do Mundo Ed, que é o canal do Edmundo, eu nem sabia que ele tinha um canal no YouTube, mano. É um canal legal, viu, o canal dele. Legal, mano. Eles fazem uma resenha lá interessante. Peguei um trechinho disso daí, créditos, tá, ao canal do Edmundo, que inclusive foi um jogador que passou pelo Palmeiras, gostei muito da passagem dele pelo Palmeiras. E vamos ver o que ele falou sobre esse jogo aí que vai ter no final de semana. Bora lá, créditos ao canal do Edmundo e a gente já volta. Daí o Vasco vai pegar o Flamengo em desvantagem. Isso para mim, hoje na academia, sabe como é que é a soberba e nariz em pé dos torcedores do outro time, né? Que tinha gente querendo dar 2 gols de vantagem, sabe? Com uma soberba gigante. É claro que não há motivação maior você jogar com a camisa do Vasco, jogar um clássico como esse, mas é super, super importante que eles saibam que, e eu não estou falando dos jogadores do Flamengo não, tá? Falando dos torcedores, há um clima de já ganhei, com uma certa facilidade, como eles fazem sempre. Então, acho que quem está inferior nessa disputa, né? Porque que é o Vasco, principalmente porque o Vasco, 2 resultados iguais classificam o Flamengo, eu acho que esses jogadores têm que entrar com mais vontade, com mais disposição, com mais garra ainda nesses próximos 2 confrontos, que serão decisivos para ver quem vai chegar à final. Bem, galera, vocês viram aí, né, que o Edmundo, ele pontuou essa parte aí da torcida ser soberba e tudo mais.
E ele fez mais essa crítica pra torcida do que pro próprio time em si. Ele deixa isso bem claro no vídeo. A questão é o seguinte, meus amigos. Uma boa parte da torcida do Vasco também tem a mesma opinião. E não é a mesma opinião do Edmundo, mas a mesma opinião do Flamengo. Se você entrar depois ali no canal do Edmundo e observar os comentários, você vai observar que tem vários vascaínos falando, né, sobre a diferença técnica da equipe. Então, assim, existe uma parte da torcida do Vasco que também não tá, assim, sabe, a mais confiante do mundo. Eu não acho que a torcida do Flamengo esteja soberbo. Eu acho que é diferente soberba de confiança. É que hoje a torcida do Flamengo ela tem um técnico que absorveu a cultura da equipe. Então é natural que você tenha essa confiança. Tava conversando com um amigo meu que é flamenguista. Ele pegou e falou assim, cara, você não tem ideia, pra nós flamenguistas, do que significa ter o Felipe Luiz lá naquela área técnica. Ele falou assim, mano, eu sei que ele ainda é um técnico jovem, ele tá no começo de carreira, provavelmente ele vai ter os tropeços, ele vai ter as escolhas erradas, como todo profissional tem. Não existe assim, né, um técnico que só acerte. Ele falou assim, mas cara, quando você olha ele ali, aquilo te traz uma confiança e uma segurança fora do comum. Ele falou assim, você não tem ideia, porque você não é flamenguista. Ele falou assim, mas é difícil explicar pra quem não é flamenguista a confiança de ter o Felipe Luiz na área técnica. Então, pessoal, eu acho que vem mais disso. E quando o Edmundo, ele puxa essa pauta, né, de tentar trazer garra ao Vasco e tudo mais, o Edmundo, ele remete ao Vasco numa época ali que os jogadores, eles se entregavam mais. Eu sei que o discurso do Edmundo é um discurso para tentar inflamar vestiário. Só que, Edmundo, o futebol, ele é muito diferente, cara, da tua época. Eu sei que você era o jogador que se doava em campo, assim como outros jogadores que passaram também pelo Vasco, como por exemplo o Juninho Pernambucano, o próprio Pedrinho. Só que, mano, aquela época ela já passou. E infelizmente a gente vive uma época hoje do futebol que se você quiser garra, você tem que ter dinheiro e tem que ter investimento. Infelizmente. Às vezes você paga um salário até bom pros seus jogadores. Só que, mano, se você quiser ir além, você precisa colocar mais. Sendo muito sincero com vocês, realmente, o Flamengo ele tem um favoritismo por tudo que vem acontecendo nos últimos anos nesse clássico. E o lado do Edmundo também é de tentar inflamar um pouco esse vestiário. E eu nem julgo o lado dele. Porque eu entendo o desejo, né, dos torcedores vascaínos de terem isso inflamado. Só que aí quando você olha para a parte de investimento, quando você olha para a parte de perspectivas futuras do clube, nem sempre o cenário é positivo. Teve toda essa situação aí com a 777 que, querendo ou não, causa uma ruptura dentro de bastidor e isso pode influenciar no ambiente interno. E eu vi um comentário, inclusive, de um torcedor vascaíno, que eu até concordo muito com ele. Ele falou assim, olha, eu acho que pelo fato de serem 2 jogos, as nossas chances elas diminuem. Se fosse um jogo, as nossas chances elas aumentavam. Eu concordo com isso. Eu concordo, pessoal. Porque quando é em um único jogo, a chance de você ter um eventual resultado que surpreenda todo mundo, né? Ele é maior do que em 2. Porque em 2 jogos, o que acontece? Vamos supor aqui um cenário hipotético. Chega lá, o Vasco ganha de 1-0 no primeiro jogo. 1-0, mano. Tá aquele jogo amarrado, de repente um bate e rebate na área, o Vasco faz gol. 1-0 Vasco. Só que aí tem o segundo jogo. O segundo jogo, a equipe do Flamengo ela vai ter tempo para trabalhar junto com o Felipe Luiz e construir a estratégia dela para chegar no segundo jogo municiado daquilo que ela precisa. E daquilo que ela viu no primeiro jogo. Onde foram os pontos de erro, onde foram os pontos de acerto. Qual a melhor forma de projetar essa equipe, né? Dinamicamente, taticamente, contra o Vasco. Já que eles têm um gol.
E além disso, o Flamengo vai com a vantagem do empate. Então realmente, eu concordo com o ponto de vista dele. É mais fácil você vencer em um jogo do que você ter 2 jogos. Ainda mais quando você tem uma equipe bem treinada, uma equipe com um elenco forte no todo, né? Em toda a sua amplitude, titular e reserva. E aí realmente fica um pouco mais complicado. Mas é o futebol. É aquele negócio, pessoal. Tá na chuva, tem que se molhar. Tá bom? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.